Beleza? Vamos fazer aquele vídeo rapidinho aqui, só para pontuar os pontos mais simples da matéria. É óbvio que eu não vou aqui aprofundar, porque eu nem tenho condições disso daí, mas é só para a gente entender o conceito base, para depois, na hora das questões, a gente poder facilitar e ir respondendo aí. Fazer o vídeo mais rápido possível que eu puder, e não esquece de conferir o teu material, tá? Primeira coisa, o morto ele tem direito à personalidade civil, lembrando o seguinte, que nós já vimos alguns aspectos como teoria da ficção, teoria da realidade, direitos do morto em direito penal, mas agora nós estamos tratando de direito civil, então são questões do aspecto civil que nós estamos vendo. O morto ele tem direito à personalidade civil, ou seja, a ter o seu nome protegido? Não, o morto ele não tem. Na verdade, quem tem direito a isso daí vai ser a família, o cônjuge ou os parentes em linha direta, descendente, colateral, até quarto grau. Essas pessoas elas podem pleitear na justiça o direito de zelar pelo nome daquele que se foi, pela memória daquele que se foi. Então, a família sim tem direito de pleitear o direito de personalidade desse cidadão que já está morto, mas ele não. Outra coisa, o artigo 12 da Constituição, do Código Civil, ele vai falar o seguinte, ele vai falar sobre a proteção do nome, da personalidade civil. O que isso quer dizer? Toda pessoa ela tem direito a zelar pelo seu nome, a zelar por aquilo que ela pensa. No caso, quando fala por pensamentos, aquilo que ela pensa, aquilo que ela escreveu, alguma coisa que ela tem, alguma obra que ela tem, que ela publicou, ela tem direito a zelar por isso daí. Ninguém pode causar uma lesão em cima disso. Então, o Código Civil, ele garante isso à pessoa, no artigo 12. O artigo 12, ele mesmo vai dar as sanções para quem infringe isso daí. Então, se alguém vai lá e prejudica o outro, ele vai lá e lesa a imagem do outro, o que ele vai sofrer? Em primeiro lugar, a preferência é o quê? Que aquele ato de lesão seja cessado, se possível. Como que isso acontece? A pessoa colocou um vídeo na internet e está fazendo difamação, calúnia contra o outro. Se possível, vai e cessa aquilo. Não havendo a possibilidade, então vai haver uma multa pecuniária. O que é isso? É uma multa em valor financeiro que a pessoa vai ter que pagar para ressarcir aquele que foi lesado na sua imagem, né? O artigo 13, seguindo a sequência, agora ele vai começar a falar sobre a questão da doação de órgão, né? O termo correto seria então o ato de disposição do próprio corpo. Isso aí nós vamos ter duas divisões. A divisão da pessoa doar os seus órgãos em vida e no pós-morte. Em vida, a lei ela proíbe a doação indiscriminada, né? A doação que pode colocar em risco a integridade física daquele cidadão que está doando. Então, por exemplo, você pode doar um rim para uma pessoa da família que está precisando, mas você não pode doar o seu coração porque é algo que é vital para que haja a sua integridade física. Não pode haver essa doação, esse tipo de doação. A lei veta isso daí. Com relação ao pós-morte, a lei garante sim que o cidadão ele tem o direito de doar tanto o corpo inteiro para atividades de estudo científico e coisas similares, quanto ele pode também doar por altruísmo. O que é doar por altruísmo? É ele pegar lá, deixar testamentado que ele pode doar os rins dele, o coração dele, o fígado, enfim, a córnea para pessoas que têm necessidade disso no pós-morte. Aí não há nenhum problema com isso. E o artigo 13 e o artigo 14 que vão tratar desses assuntos aí no Código Civil, né? O artigo 15 do Código Civil, na sequência aí, ele vai falar sobre a questão dos tratamentos em relação à crença religiosa. Então, o exemplo mais prático que eu vou me lembrar aqui que nós temos é a questão lá dos testemunhos de Jeová, que tem aquela questão do transfusão de sangue. Eles não aceitam a transfusão de sangue por um princípio de religioso, um princípio de fé deles. A lei garante a esse cidadão praticante dessa fé que ele tem sim o direito de se negar a isso daí. Mas como que fica então o médico numa situação dessa? O cidadão está lá para morrer, ele sabe que precisa fazer uma transfusão de sangue, mas a família não aceita. O indicado para esse médico é que ele faça um boletim de ocorrência, simplesmente para notificar que aquilo ocorreu, para que amanhã depois alguém venha alegar, a pessoa morreu, mas você deixou de fazer A ou B, não venha ter problema para esse médico. Então registra um boletim de ocorrência, mas o cidadão ele tem direito sim de se negar a isso daí, se ele entender que fere a consciência dele. Isso aí o artigo 15 do Código Civil, ele garante. O artigo 16, agora na sequência do Código Civil, ele vai tratar da questão do nome, da capacidade da pessoa civil, da pessoa natural, da pessoa civil. Então o nome ele é o seguinte, ele acompanha a pessoa do nascimento até a morte, né? Então, ele é algo que ele faz parte da pessoa civil, do dia a dia da pessoa. E esse nome, ele pode sim deve ser zelado. Como a gente já falou no artigo 12, a pessoa tem direito de preservar esse nome aí, zelar por esse nome, tá certo? Baseando agora nesse artigo 16, o nome ele tem dois princípios, ele é dividido em dois aspectos. O aspecto público e o aspecto individual. No aspecto público, nós temos a questão do interesse do Estado. É interessante para o Estado que o cidadão ele tenha um nome e um sobrenome e seja registrado isso daí para um controle, para um censo do Estado. Então,
Para o Estado isso aí também é interessante. E uma vez que o cidadão tem esse nome registrado nos órgãos competentes do Estado, ele vai permanecer até o final da sua vida, não pode ser mudado, salvo em algumas circunstâncias muito especiais, que é o caso desse nome que expõe a pessoa ao ridículo, né, que vem trazer constrangimento. Então, nesse caso, sim, o nome ele pode ser modificado. Do contrário, não. Certo? No aspecto individual é aquilo que a gente já falou no artigo 12, o cidadão ele tem direito a proteger, a ter o nome e a zelar por este nome aí. Então esse é o aspecto individual, todo mundo tem direito a ter um nome, sobrenome e zelar por isso. No aspecto público, a gente tem o interesse do Estado que o cidadão tenha um nome e um sobrenome registrado. Né? Quais os elementos do nome? Isso aqui é bem simples. Primeiro nós temos um prenome e sobrenome. Prenome é aquilo que é um nome, pode ser o primeiro nome da pessoa, pode ser um nome simples ou composto. Por exemplo, o meu é Heber Antônio, seria um nome composto, mas pode ser simplesmente Heber. O sobrenome é aquele nome que acompanha a pessoa, que identifica a linhagem familiar da pessoa. Então, pré-nome é o primeiro nome, simples ou composto, e o sobrenome é o nome que vai identificar a sua linhagem familiar. Ok? O que é o agnome? Agnome geralmente são pessoas da mesma família que possuem o mesmo nome. Por exemplo, eu tenho o nome de Heber Antônio, se eu tiver um filho, eu coloco Heber Antônio Filho. Né? Ou se meu filho vier a ter um filho e colocar o mesmo nome, meu seria Heber Antônio Neto, e por aí vai. Então são essas questões de júnior, neto, segundo, sobrinho, isso dá o nome de agnome, pessoas da mesma família com o mesmo nome, simplesmente coloca esse complemento no final. A questão do axioma. Axiomas são tratamentos de respeito. Então, o axioma nós usamos para pessoas que têm uma representatividade na sociedade, geralmente pessoas que representam algum órgão, alguma coisa de excelência, enfim, que tem aquela ritualística. Então nós utilizamos o termo excelência, vossa excelência, vossa senhoria, vossa santidade, coisas do forma. São formas de tratamento, certo? Agora nós vamos entrar na questão da ausência. O que é a ausência? A ausência é aquela ideia, a pessoa que some, a pessoa que desapareceu. A ausência, ela é uma pessoa que sumiu, que ela não deixou nenhum rastro, ela não deixou nada, ninguém avisado. Então qualquer pessoa que seja parente, que seja um familiar, que tenha interesse na ausência dessa pessoa, ela pode ir até um juiz, e esse juiz vai fazer uma sentença de declaração então de ausência. E com essa declaração de ausência, o juiz automaticamente ele vai nomear uma pessoa para ficar responsável pelos bens dessa pessoa, porque toda pessoa ela tem uma capacidade civil de contratação de bens e obrigações, então alguém fica responsável, alguém é nomeado para isso daí. Né? Esse interessado, ele pode ser o próprio familiar, o cônjuge que fica, os descendentes diretos, ou pode ser o Ministério Público que pode ingressar com essa declaração de ausência. O importante é observar o seguinte, não há prazo para a declaração de ausência. Essa declaração de ausência ela pode ser feita em qualquer momento. Então, tem que esperar uma semana, 2 semanas, 1 ano? Não há um prazo. Uma vez que você entendeu que esse ente ele está ausente, você pode ir lá e fazer essa declaração de ausência já de imediato, desde que haja a sentença e autorização do juiz para isso daí. Havendo a confirmação de ausência, então quem fica responsável por esses bens do cidadão que está ausente? O juiz vai nomear alguém que vai buscar essa sentença, então o juiz nomeia alguém ali, como eu falei agora. Pode ser ali o cônjuge, desde que ele não esteja separado há mais de 2 anos judicialmente, ou de fato, ou seja, não, mesmo que não seja judicial, mas que não esteja separado há mais de 2 anos desse cidadão que está ausente. Né? Em segundo plano seriam os pais desse cidadão, e em terceiro plano seriam então os descendentes desse cidadão aí, que o juiz vai nominar. Não havendo nenhuma dessas 3 pessoas, o cônjuge, os pais, os descendentes diretos, então o juiz vai escolher alguém para nomear, para fazer essa curadoria, para fazer o cuidado desses bens durante esse período de ausência dessa pessoa. Qual a responsabilidade do curador, ou seja, dessa pessoa que vai cuidar desse bem? Primeiro, a responsabilidade dela é cuidar desse bem. Ela não pode desfazer dos bens, ela tem que administrar e cuidar e zelar desses bens desse ausente. Quanto tempo esse curador vai ficar responsável? Aí é o seguinte, o curador não dá um prazo de cuidado para ele. Na verdade, o que é um prazo do processo de declaração de ausência. O processo de declaração de ausência, uma vez sentenciado pelo juiz, ele tem um prazo de 1 ano, desde que o ausente não tenha deixado, antes de se ausentar, alguém responsável para cuidar disso. Vamos supor, a pessoa desapareceu, não avisou nada, não deixou ninguém avisado. Então, dado o início do processo, você tem 1 ano. E durante esse 1 ano do processo corrido, de 2 em 2 meses é feita um chamamento, eu não sei como que isso é feito, se é por diário oficial, não sei como que funciona, mas há uma convocação desse cidadão ausente para comparecer, para restabelecer a vida civil. De 2 em 2 meses durante esse prazo de 1 ano. Não havendo esse comparecimento do cidadão, então aí essas pessoas interessadas elas vão dar entrada na sucessão provisória desses bens que ficam.
né? Então, basicamente, esse curador vai zelar durante 1 ano. Se esse ausente, antes de desaparecer, ele deixou alguém responsável pelos bens dele, alguém cuidando, um procurador, alguma coisa, então esse processo que a gente chama de sucessão provisória, ele vai se dar após 3 anos. Não havendo 1 ano, já se dá o processo de sucessão provisória. Lembrando que isso é sucessão provisória, não é sucessão definitiva ainda, é provisória. Então, após 1 ano, comunicando de 2 em 2 meses, nós vamos ter a sucessão provisória. E quem pode, nesse caso, então, ser interessado na sucessão provisória? Novamente, o cônjuge, que não tenha separação judicial há mais de 2 anos anteriormente ao desaparecimento desse ausente, né? Os herdeiros presumidos, legítimos, né? Pode ser os filhos ou aqueles que estão nomeados em testamento, né? Os que tiverem, de alguma forma, interesse nesses bens e participação por ser alguma descendência, alguma coisa, ou aqueles que têm obrigações para serem saldadas por esse que está ausente, ou seja, a pessoa que precisa receber desse ausente de alguma forma. A sucessão definitiva, quando ela ocorre? A sucessão definitiva ela vai ocorrer após 10 anos do início do processo. Então, após 10 anos, aí há a sucessão definitiva, já não tem mais o que se falar, né? Então fica, após 1 ano, se ele não deixou nenhuma pessoa responsável, você já tem a sucessão provisória. Se ele deixou uma pessoa responsável, um administrador, após 3 anos. Após 10 anos, nós já não vamos ter mais sucessão provisória. Para ambos os casos, aí é a sucessão definitiva e vale a mesma regra. Aqueles que são interessados, eles podem ingressar na justiça e pedir essa sucessão definitiva dos bens e aí se encerra esse processo. Mas vamos dizer que essa pessoa, esse ausente, esse cidadão, ele aparece depois desses 10 anos. Como que fica esses bens dele que foram, que houve essa sucessão provisória e depois definitiva? Ele aparece depois dos 10 anos. Ele vai ter direito a ressarcir os bens na forma como está. Vamos dizer que o bem, aqueles bens foram vendidos, eles foram desfeitos, ele vai ter direito a parte daquele dinheiro que ainda consta. Se for por alienação judicial, um exemplo, o juiz não encontrou ninguém para nomear, então aqueles bens foram alienados para o Estado. Vai ser convertido aquele valor em imóveis para ele ou em títulos da dívida pública. Enfim, ele vai ser ressarcido os bens como está. Porque houve uma convocação, houve um período, não apareceu, não deu notícia, então o processo seguiu. Agora vamos começar a falar de pessoa jurídica, natureza da pessoa jurídica, que é a empresa, CNPJ. Né? O que é a pessoa jurídica? É um grupo de pessoas com consenso comum, com um objetivo em comum, com um propósito que constitui uma empresa na forma da lei. Isso aí é o conceito básico de pessoa jurídica. E aí nós temos 2 teorias, a teoria da ficção e a teoria da realidade. A gente já viu isso aqui no direito penal, agora nós estamos falando de direito civil. Né? É bem similar. Mas a teoria da ficção, ela vai dizer que na verdade a empresa jurídica não existe, que ela é uma invenção do direito, que na verdade quem são responsáveis por aquelas empresas são os titulares, as pessoas físicas, a pessoa natural. A teoria da realidade vai dizer o contrário, que sim, que ela existe e a empresa tem vontade própria e que se não se confunde a empresa com os seus titulares, as pessoas físicas. Então, ela existe isso daí. Uma vai dizer que a empresa é uma invenção jurídica e a outra vai dizer que ela é real, que ela tem vontade, que ela tem direitos e obrigações. Certo? Nós adotamos essa segunda aí. Quando se dá o início da capacidade da pessoa jurídica? A partir do momento que é registrado nos órgãos competentes o início da sua atividade. No caso, em alguns específicos, como o ensino superior, é necessário ter autorizações especiais, por exemplo, do MEC. Em alguns casos, como partido político, banco, sindicatos, há necessidade de haver uma autorização do legislativo para isso, para que essas atividades possam ser exercidas. Onde pode ser registrado uma pessoa jurídica? Aí acho que ele não vai perguntar esse tipo de coisa, mas é bem simples. Qualquer junta comercial da cidade que você mora, é um cartório de registro civil ou um registro de títulos e documentos na cidade que você mora. Quem representa a pessoa jurídica? Pode ser os sócios, né, uma representação coletiva, pode ser um administrador contratado, pode ser um administrador nomeado judicialmente e, dependendo da configuração dessa empresa, pode ser representado por diretores e presidentes. Né? Como se dá a extinção da pessoa jurídica? A extinção da pessoa jurídica ela se dá através de determinação legal, então você procura um órgão competente, acerta os valores que você tem ali de débitos de impostos e coisas do tipo e encerra a empresa. A não ser que essa empresa, antes de ser constituída, ela já tinha um prazo para terminar. Né? Isso já pode ser determinado previamente. Não sendo, você tem que procurar um órgão competente para ir lá dar baixa nesses débitos, se houver, né, impostos, alguma coisa desse tipo, para dar baixa nessa empresa. Também pode haver a extinção judicial, que é quando a declaração de falência. Então aí a justiça é quem declara o fim e a extinção dessa empresa. É importante observar o seguinte,
Não basta parar a atividade da empresa para que haja extinção dessa empresa. É necessário você dar a entrada no processo para que haja o término oficialmente ali, documentado. Se a empresa para com a sua atividade, não é automática a extinção, ela continua lá, pelo menos na parte do documento ainda viva, mas não está exercendo. Então é necessário, para a extinção, você ir lá e realmente fechar a empresa na junta responsável por isso daí. O que é autonomia patrimonial? Autonomia patrimonial quer dizer o seguinte, que os bens que pertencem à empresa, somente para a empresa pode ser utilizados. Não pode ser utilizados em benefício do sócio, da pessoa natural da empresa. Né? Então, aqueles bens, o carro que pertence à empresa, o prédio, o dinheiro, o caixa, somente a própria empresa pode utilizar aquilo para investimento e para usos afins da empresa. Não pode ser utilizado em benefício do sócio. Isso é o princípio da autonomia patrimonial. O que é o conceito? Agora nós vamos entrar em domicílio. Começar a falar especificamente de domicílio. O que é o conceito de domicílio? Qual que é a diferença entre domicílio e residência? Vamos falar especificamente de domicílio. Domicílio é a sede jurídica da pessoa natural. Então é onde ela nomeia para ser o local, eventualmente, num caso de justiça, para que ela tenha as suas correspondências, para que ela possa ser localizada judicialmente. No meio jurídico, o domicílio é o termo mais utilizado. Por quê? O termo residência, a gente já vai entender um pouco mais para frente, ele é um pouco mais restrito. E o termo jurídico domicílio ele é muito mais abrangente. O termo domicílio ele abrange tanto o seu local de moradia como o seu local de trabalho ou os vários locais de trabalho. Então, onde você está domiciliado, trabalhando, morando naquele momento. Enquanto que a residência ele é algo mais ligado ao lugar permanente onde você mora com uma certa permanência ali. Então, domicílio ele é muito mais amplo. Então, qual que é a diferença básica entre domicílio e residência? Domicílio pode ser onde você mora e onde você exerce a sua atividade laboral, ou seja, o seu trabalho. Enquanto que residência é o local onde você mora, onde você está fixado, tem permanência ali. No jurídico é mais adotado o conceito domicílio por ser mais amplo. Hein? Nós podemos dizer o seguinte, que o conceito de residência está dentro do conceito de domicílio, beleza? E o domicílio vai ser dividido em 3 subtópicos. Nós temos o domicílio voluntário, o domicílio legal, necessário, e o domicílio de eleição ou convencional. Vamos falar aqui do domicílio voluntário. O domicílio voluntário é aquele que você mesmo determina que, olha, aqui é o meu domicílio que eu atualmente estou. Então você elege aquilo como sendo o seu domicílio, o seu local de moradia ou de trabalho. Isso aí é o domicílio voluntário, legal, não há influência externa de ninguém. O domicílio legal ou necessário ele está vinculado àquilo que é determinado por lei ou pela justiça. E aí nós vamos ter 3 subpontos também nesse domicílio legal necessário. O primeiro é o incapaz. Quem que é o incapaz? É aquele que não tem competência civil, que não pode por alguma limitação, ou pode ser, por exemplo, um menor de idade. E essas pessoas, o domicílio dela fica vinculado ao seu representante. Pode ser também do servidor público, geralmente ligado a militares. Então, por exemplo, um militar do Exército, um militar da Marinha e da Aeronáutica. O domicílio dele, que ele mora nesse quartel, o domicílio dele fica vinculado diretamente aonde aquele pelotão, aquele comando que ele está subordinado. Então, ele é domiciliado àquele local que ele está subordinado de forma imediata ali. No caso, nós temos depois o preso, né? A questão do preso. O domicílio dele é o lugar onde ele cumpre pena, certo? Então, o domicílio dele está domiciliado àquele lugar onde ele está cumprindo ali a pena, aquele presídio. Então, nós temos o incapaz, o servidor público e o preso. Isso daí são os domicílios necessário ou legal, que é instituído por lei. E depois, por último, nós vamos ter o domicílio de eleição ou convencional, que convém àquela pessoa. Isso daí está ligado a questões comerciais. Então, por exemplo, uma empresa ela tem uma atividade comercial, mas ela tem várias filiais pelo país e ela está fixada em Brasília. Ela elege como seu fórum de eleição para dirimir eventuais litígios Brasília. Porém, o consumidor, quando vai fazer desenvolver a sua relação de consumo com essa empresa, eventualmente ele tem um problema ali para ser solucionado. Aí a justiça tem um pouco de cautela, porque às vezes um consumidor é do Rio Grande do Sul e essa empresa ela tem como fórum de eleição Brasília. O deslocamento para chegar até esse fórum é muito grande, é um custo, uma onerosidade muito grande para esse cidadão. Então, há a possibilidade desse cidadão pleitear a eleição de um outro fórum local ali na sua cidade para que não venha ter esse deslocamento aí a essa distância. Então, daí vem essa ideia de fórum de eleição, tá? O fórum que é eleito para tratar e para dirimir eventuais conflitos, eventuais litígios. Isso daí nós temos nas relações comerciais.
Pode haver pluralidade de domicílios, ou seja, a pessoa pode ter vários domicílios? Pode sim. O artigo 71 ele prevê que a pessoa natural ele pode ter diversos domicílios, né, que ele pode declarar, que ele pode ter exercer atividade laboral, né, e nós vamos ter um exemplo aqui, como a gente viu na página 53 daquele médico. O médico mora na cidade A, mas ele exerce a sua atividade na cidade B e na cidade C. Eventualmente ele comete uma lesão corporal na cidade B. Né? Essa pessoa que vai ingressar na justiça com essa ação, ela vai ingressar na cidade A, que o médico mora, na cidade B, onde ele praticou, ou na cidade C, onde ele trabalha. Ela vai ingressar na própria cidade B, onde ele está domiciliado o seu trabalho, a sua atividade laboral. Então, é possível a pessoa ter vários domicílios, sim, e por aí. Pessoa sem domicílio. Existe a pessoa sem domicílio? Sim, existe a pessoa sem domicílio. O exemplo mais claro é o circense. São aquelas pessoas que vivem de viagens, né? Elas empregam a vida viajando de um lugar para o outro, e aí os seus domicílios são domicílios ocasionais, ou seja, de tempo em tempo ele está em um determinado local. Então, no caso do circense, esse domicílio vai ser considerado o último local onde ele esteve ali, ou onde ele está. Então, ali é domiciliado, vamos dizer assim, o local onde se pode encontrar aquela pessoa. O diplomata do Brasil. O diplomata está fora do país, ele está trabalhando e ele tem um problema no exterior e ele alega que ele tem extraterritorialidade porque ele não está no país dele. Nesse caso, pode ser considerado o domicílio dele diretamente Brasília, porque ele está representando a nação brasileira, ou o último local, o último território que ele esteve no Brasil, aí se tratando de diplomatas nossos fora do Brasil. Domicílio de pessoa jurídica estrangeira que está no Brasil. Então, por exemplo, uma multinacional, uma Volkswagen da vida, ela